Eu comecei a dar aula particular para os meus amigos. Na época eu nem cobrava, eu só ajudava eles a montar algumas frases ou a conversar com alguém na internet que eles queriam. Conforme eu fui entrando no mercado de trabalho, eu fui sendo selecionada para as vagas antes de todo mundo, porque eu tinha um inglês avançado, não é fluente, vamos fazer essa observação. Mas eu conseguia me comunicar, conseguia escrever, conseguia ler de acordo com o que as empresas estavam me pedindo. Então, dessa forma eu consegui arrumar um trabalho muito bacana em São Paulo. Então eu saí de Minas e fui para lá trabalhar numa empresa de grande porte. E eu gostava bastante do meu trabalho, estava na minha área, estava bem feliz. Mas quem já morou em São Paulo sabe que pagar aluguel, pagar as contas lá não é barato. E só com o dinheiro desse lugar eu não estava conseguindo me sustentar. Então o que eu fiz? Eu procurei um segundo trabalho no período noturno para eu poder arcar com todos os custos que é morar numa cidade grande. E esse trabalho foi numa escola de inglês para dar aula só para 2 turmas de noite e depois de lá eu ia para casa. Então, assim que eu comecei a dar aula nessa escola para pessoal de nível básico e intermediário, eu comecei a ver o tanto que eu gostava do que eu estava fazendo e eu me apaixonei por dar aula. Então, dali alguns meses eu pedi demissão dessa empresa grande que eu trabalhava e passei a trabalhar em tempo integral dentro da escola. Para você ter uma ideia, eu era responsável por 80% dos alunos naquela escola, cerca de 100 a 120 alunos. Então eu dava aula para todos os níveis e quando chegava para dar aula para o nível avançado, eu penava. Então assim, eu senti aquele baque de não poder acrescentar nada para eles, porque o meu inglês era o mesmo do deles. Mas foi só quando a escola passou por uma reestruturação, 2 meses depois de eu ter largado a minha carreira para poder ser professora, que eu realmente tive que tomar uma decisão. Nessa nova reestruturação, quem já passou por isso sabe que muita coisa muda dentro da organização, muita gente é mandada embora. Eu acabei não sendo mandada embora, pois eu era a única professora que trabalhava lá full time, que seria o dia inteiro. E porque eu era responsável pela maioria das aulas, senão eu também teria ido. Esse novo coordenador que entrou, ele me disse que ele adorava o meu estilo de aula, que ele super queria me manter, mas que o meu nível de inglês não era suficiente para dar aula. E eu sabia disso. Eu nunca me formei em letras ou em pedagogia, nunca fui treinada para dar aula. Eu comecei a dar aula só pela paixão realmente da profissão. Então ele me pediu que eu desse um jeito e melhorasse o meu inglês. E foi aí que eu estava naquele beco sem saída e agora o que eu faço? Comecei a pesquisar em São Paulo, nos outros estados, algum curso de inglês que pudesse melhorar, mas todos os placement tests, que é aquele que te dá a nivelação que você tá, eu passava no avançado, então eles não tinham nada para me acrescentar. Não teria como eu ficar melhor aqui no Brasil, que não seja morando realmente com uma família americana ou conversando com americanos 100% do tempo.